Para você que acompanha a gente há bastante tempo, sabe da seriedade do nosso trabalho, nosso canal já completou 11 anos, e aliás vai completar 11 anos agora em agosto. Em tudo nós temos muito que agradecer a Deus. Isso graças a Deus sempre, mas também a colaboração, ao carinho, ao amor de vocês que estão sempre aqui nos apoiando. Então, para isso, nós vamos deixar os dados bancários para você que ainda não fez seu dízimo, sua oferta, seu propósito, abrir o coração para a obra de Deus e nos ajudar a manter esse culto no ar, levando a palavra, levando a mensagem de Cristo a todos os corações. Eu tenho certeza que Deus há de te retribuir com tudo de melhor em nome de Jesus. Vamos ao anúncio das ofertas e em seguida já entramos no momento da palavra de Deus. Vamos lá. Glória a Deus, que maravilha ter vocês aqui junto de nós. Quero falar com vocês sobre um assunto super importante, que é o assunto das ofertas, das coletas, dos dízimos. E o que tem me chamado muita atenção é que bastante gente tem feito aqui do nosso canal a sua igreja, a sua comum congregação. Isso é importante porque mostra que nós somos a igreja verdadeiramente. E vocês sabem que nós atendemos as pessoas levando a palavra, a oração, a esperança, mas atendemos também levando a comida, o sustento, uma ajuda, um socorro no momento de dificuldade, como os irmãos e as irmãs têm visto aí, sempre que Deus prepara, nós prestamos contas com vocês. Então, apoie esse projeto, ajuda a gente, tem outros projetos maiores para a clínica de dependentes químicos, mas precisamos antes ir crescendo estruturados para alcançar todas essas vidas. Então nós contamos com vocês de todo o coração, faça seu dízimo, sua oferta, o que Deus te puser no coração para nos ajudar. O nosso Pix é o número desse WhatsApp aqui, ó, 011 9 1488 3827. 11 9 1488 3827. E se você prefere fazer depósito nas casas lotéricas ou direto no caixa eletrônico, é na Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é de pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4. Tudo em nome da hora da bênção e muito mais. Tudo em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Espero poder contar com vocês sempre. Eu tenho certeza que desde o céu, Deus há de te retribuir com toda sorte de bênção. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Louvado seja Deus, irmãos. Estão aí os anúncios, fazendo notória a irmandade as nossas necessidades. E eu sei que Deus há de abençoar a vida de todos nós. Vamos orar para agradecer. Senhor, nós te damos muita graça, porque o teu amor tem cercado as nossas vidas. E em tudo, Senhor, o teu nome tem sido glorificado. Agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos e propósitos, onde cada um tem ofertado o seu melhor para Deus. Poderoso é o Senhor para retribuir com toda sorte de bênçãos. Poderoso é o Senhor para repreender todo mal, toda doença, toda tristeza, tudo ruim que tiver contra a vida dos teus filhos. Oramos para que o Espírito Santo mova tudo em favor do teu povo e que a tua palavra também tenha o teu real cumprimento em nós. Abençoa e multiplica. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor aqui, ó. No livro de Atos dos Apóstolos, está aqui, no capítulo 9, no verso 19, onde diz o seguinte: o perseguidor torna-se perseguido. Vamos ler com a ajuda de Deus. Amém. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se com os discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé,
Tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Até aqui, amados. Amém. Senhor, dá-nos a compreensão da Tua palavra, o entendimento daquilo que Tu quer falar, da mensagem que Tu quer colocar nos nossos corações, e nos dê a graça de ser obedientes, assim como o apóstolo foi, que sejamos nós também obedientes, Senhor, resilientes à Tua vontade, e estendamos sempre os nossos corações e coloquemos os nossos olhos bem atentos àquilo que Tu quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, então está aqui diante de nós esta boa palavra, contando de uma inversão total de papéis, de uma inversão total de estado, que era do apóstolo São Paulo, se tratava do apóstolo São Paulo, de perseguidor a perseguido. Acho que esse texto é muito providencial, muito certo, assim, vem muito a calhar. O perseguidor torna-se perseguido. É uma mudança muito abrupta, né, irmãos? E as pessoas não estão preparadas para as transformações de Deus em nós. Os irmãos vejam que os próprios judeus que o ouviam de repente pregando, diziam, mas tem alguma coisa errada, esse homem estava querendo matar a turma até agora há pouco, e agora está falando a mesma coisa. E aí esses eram os judeus, eram alguns dos perseguidores, mas aí quando ele esteve no meio dos apóstolos, dos discípulos, foi a mesma coisa. Puxa vida, é tão difícil julgar, irmãos. É tão difícil porque para as pessoas é difícil entender uma transformação repentina. E veja, irmãos, os irmãos não verão outro caso como o de Paulo nas Escrituras Sagradas. Claro que para toda regra há uma exceção. Mas por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Porque Paulo foi transformado instantaneamente. Na hora, zastras. O Espírito Santo veio e pumba, transformou a sua vida, transformou a sua razão, transformou os seus pensamentos, sua forma de enxergar o mundo, sua forma de enxergar a Deus. Foi uma transformação muito, muito, muito maravilhosa. Mas ninguém foi assim. Os discípulos que foram sendo escolhidos, os apóstolos anteriores a ele, foram sendo ensinados, foram sendo preparados, e a mudança foi sendo feita gradativa na personalidade, na forma de viver de cada um. Mas com o apóstolo não. Tem coisa, irmãos, que Deus faz já. Tem coisa que Deus leva muitos anos. Eu não me esqueço, um culto de terça-feira à tarde que eu estava na Alphaville uma vez atendendo, e tornou-se um batismo, por um pedido de batismo da irmã Rosana, cunhada da irmã Sueli. Uma terça-feira, 14h. Fizemos o santo batismo, e quando aquela irmã foi batizada, a mãezinha dela estava lá no fundo da igreja, nos últimos bancos, levantou e falou: ô irmão Rodrigo, 40 anos esperando essa obra aí, Deus cumpriu o desejo do meu coração. 40 anos esperando o chamamento, o batismo da filha nas águas, né? Por Deus. Já minha avó saudosa perdeu o bondinho que passava ali no Brás, no Bom Retiro, aliás. Trabalhava numa fábrica de costura e entrou na igreja para esperar o outro bondinho, só para passar o tempo. Entrou com um cigarro na mão. E a irmã disse: não pode fumar aqui dentro da igreja. Ela jogou o cigarro fora e ficou lá 70 anos. Até que Deus a levou. Foi uma obra de momento. Entrou naquele dia, era batismo, obedeceu, nunca mais saiu. E aí a gente começa a pensar e falar: o que será que Deus quer? Há então distinção? Deus então trabalha de forma diferente na vida de um e de outro? Mas isso é óbvio que sim, irmãos. Então o sentimento de Deus é diferente por cada um de nós? Isso jamais. Deus é incapaz de ser parcial. Ele é imparcial, é igual para todos. Deus é incapaz de cometer esses erros
que advém da personalidade humana, essas questões que advêm de nós, homens. Tem gente que a gente gosta mais, tem gente que a gente gosta menos, tem pessoa que a gente trata melhor, tem pessoa que a gente é mais grosso, mais grosseiro, e se dá mais, parente, filho, gente que está mais com o pai, gente que está mais com a mãe. Os nossos filhos são assim, a Bia é mais chegada comigo, o Caio é mais com a mãe dele, e assim por diante. Mas o importante é que essa transformação, quando acontece na vida de um homem, de uma mulher, e é claro que ela é desencadeada por Deus, ela é sempre para melhor. E como disse aos irmãos no começo, tem coisa que tem que ser no já, tem coisas que tem que ser no agora, no imediatamente. Não dá para esperar. E aí a gente vai aprendendo no meio do milagre, vai aprendendo no meio da obra. Deus vai fazendo a sua obra e a gente vai aprendendo como pode. Isso por quê? Porque tem coisa que Deus tem que fazer e pronto. E faz. Tem lugar que Deus tem que entrar e entra e não pede licença. E aí, isso é na vida de quem acontece, na vida de quem Deus está fazendo a obra. Mas aí tem uma outra questão, na vida de quem está vendo. O quanto nós estamos preparados para ver as transformações de Deus na vida das pessoas. O quanto nós estamos preparados para aceitar que Deus fez, que Deus restituiu e que Deus até mesmo perdoou. Quantas pessoas nós encontramos na igreja, principalmente em cidade pequena, que é onde eu sempre morei, e aí você olha a pessoa e fala, quem te viu, quem te vê. Assim como já falaram de nós. Eu te conheço, não é de hoje, né? O povo brinca, eu te conheço de outro carnaval. E é isso mesmo, isso chama-se transformação de Deus. Aquela pessoa não existe mais. Aquela pessoa foi transformada, ela foi sepultada e ressuscitada por Cristo, uma nova criatura pelo batismo. E aí, isso é os outros que acusam. Mas aí tem a pior de todas, que é quando a pessoa passou pelo estreito, passou pelo esterco, passou por tudo que é caminho tortuoso e Deus teve piedade da sua vida. Restaurou, restituiu, ajudou, salvou, livrou, libertou alguns de vícios, outros do cárcere, outros do crime, da prostituição e de tantas coisas ruins, e estão ali na presença de Deus restaurados, cheios de vida, cheios da presença do Senhor, e aí passam a ser acusadores. Aí acontece o que aconteceu com o fariseu e o publicano. O fariseu sempre se achando melhor, mais bonito, e o Senhor amando o mais fraquinho. Irmão, o que Deus fizer na tua vida, louva a Deus, irmã, porque nada que a gente recebe é por mérito. Nada que a gente recebe é, não, isso aqui fui eu quem conseguiu. Não se iluda, irmão. Não seja inocente a esse ponto. Não permita que esse pensamento entre no teu coração, porque se Deus piscar a teu respeito, o diabo te engole vivo. E tudo que você acha que é, que tem, que faz e que pode, vai se tornar nada vezes nada. Então, muito cuidado, irmão. E nós vemos tanta gente assim, tanta gente, que é só Deus para ter misericórdia. Só Deus. Tem uma irmã, permita-me não me dizer o nome nem o local, que ela teve um passado muito... Isso eu vi com os meus olhos numa visita, irmão. Muito triste. Ela tinha uma casa de prostituição. Era aliciadora de mulheres que vendiam seu corpo para homens e para mulheres também, a troco de dinheiro. E aí o Senhor Jesus encontrou com ela, e ela encontrou o caminho de Deus e converteu-se ao Senhor, e passou muitos anos, o Senhor levantou a sua vida, deu a ela família, e era uma mulher de fato exemplar, uma serva de Deus, mas com uma língua, irmãos, de apontar, de falar. Eu nunca tive muito papo com essa irmã, mas um dia nós nos encontramos numa visita, numa casinha simples, que nos chamaram para orar. Isso tem, irmãos, por nada tem uns 17, 18 anos. Aí fomos lá, porque a casa estava atormentada, a família estava sem paz, e tinha uma jovenzinha que era atormentada por um espírito contrário. Eu estou lá junto dos irmãos e disse aos irmãos, olha, vamos clamar a Deus,
para ver que direção que Deus dá, que não é chegando expulsando o capeta, não é miojo, não é bagunçado, não. Tem a ordem de Deus, tem a autoridade do Espírito Santo, tem quem Deus quer que faça aquele trabalho, tem pessoas, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser um jovem, uma jovem, a gente tem que ter em comunhão para não deixar a nossa vaidade tomar, porque senão o adversário faz chacota da gente. E essa irmã estava nessa visita. E aquela moça ruim, assim, possessa de alguma coisa contrária, aquela jovem, essa irmã soltou uma pérola. E também a vida que essa moça leva, namora um, namora outro, só pode ser cavalo do diabo. Irmão, para que ela foi dizer aquilo? Na mesma hora, aquele espírito contrário se manifestou naquela jovem, que não a conhecia muito, e falou todo o seu passado. Falou: hoje Deus teve piedade da sua alma, mas você continua acusadora. Você não mudou muita coisa, não. Você mudou as vestes, você não se prostitui mais, mas a sua alma é podre. Irmão, a vontade era a gente sair correndo e clamando pelo sangue de Jesus, dizendo: Senhor, cobre-nos com teu sangue precioso. E eu ali também em comunhão, Senhor, dá a ordem, dá a autoridade do Espírito. E tinha uma irmã velhinha junto de nós, a irmã Joana. De repente Deus a tomou numa virtude, foi em direção daquela jovem: cala-te, Satanás! Repreendeu aquele espírito e a moça ficou liberta. Mas não foi só a moça, não. Essa outra irmã da Lingona Grande também ficou liberta. Ela ficou, ó, de pontinha de orelha. Às vezes, irmão, Deus pega nossa parede da casa e vira para o telhado para mostrar que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Ninguém se esqueça. Seja grato de onde você veio. Seja grata daquilo que Deus te fez para não querer voltar. Mas nunca te esqueça que ninguém é melhor que ninguém. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E nós vemos nessa transformação que Deus fez com Paulo, que ele encontrava todo tipo de resistência. Ele tinha sua resistência pessoal, tinha um espírito contrário que o esbofeteava, tinha as pessoas que não acreditavam naquela conversão, falou: está aqui por alguma coisa. Está aqui por alguma coisa. E a gente tem que tomar cuidado, porque depois que derrubar uma alma, não levanta mais. Bem-aventurado você que entende que Deus tem o seu trabalhar e que às vezes sim nos assusta, às vezes nos inquieta, nos deixa curioso, curiosa, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo muito o que Deus está fazendo aqui, mas eu confio. Eu confio que o Senhor está fazendo o melhor. Então não é Deus que tem que estar mostrando: Senhor, coloque em mim fé para crer. Ainda que não entenda agora, creia, porque amanhã, como foi a palavra que Deus mandou agora no último culto, não há nada oculto que não será revelado. Na hora certa, Deus mostra, Deus trabalha. Glória a Deus nas alturas. E o Senhor te diz: não tenha medo da tua perseguição, não tenha medo dessa mudança que aconteceu na sua vida. Glória ao nome do Senhor. As pessoas nem sempre estão preparadas para aquilo que Deus faz em nós. Tinha um jovenzinho, isso aqui de São Paulo, que a mãe dele não gostava de crente de jeito nenhum. E ele fez amizade com a mocidade e começou a se congregar. E um dia ele foi num culto de busca dos dons, aqui na zona leste de São Paulo. E a glória de Deus foi tão grande que Deus desceu com a sua presença na igreja e batizou ele com o Espírito Santo. Ele falava em língua, era aquela coisa maravilhosa. O culto acabou um pouquinho tarde, ele chegou em casa umas 10 da noite, a porta estava trancada. A mãe estava para dentro, ele bateu: mãe, o que é? Quero entrar, mãe, tá frio. Aí ela disse: se você não tem seus irmãos da igreja, agora você vá com eles, fique com eles. Aí ela abriu uma frestinha da porta e falou: mãe, deixa eu entrar, por favor. Aí ela foi bater a porta de novo, ele pôs o pé segurando a porta para não fechar. Mãe, deixa eu dormir pelo menos aqui na varanda, que nem um cachorro. Ela falou: pô, nem como um cachorro eu não te quero aqui hoje mais. E nunca mais. Você virou crente, eu não quero saber. Não estava preparada para a mudança dele, mas ele estava preparado. Aleluia! Para a mudança que Deus havia feito na vida dele.
Ele conseguiu abrir a porta, mas eu te amo, mãe. Dê um abraço nela naquela virtude do culto. Ela, sem ser crente, sem ser batizada, sem entender nada, começou a falar em línguas novas. Aleluia! As línguas espirituais e aleluia! A presença de Deus desceu sobre ela, foi transformada instantaneamente. Irmão, glória ao nome do Senhor. Irmã, prepara-te, porque Deus vai, numa batida de palma, transformar alguma coisa na tua vida. Glória ao nome do Senhor, irmão. Esteja preparado quem estiver, amados. Goste quem gostar. O que Deus te prometeu, Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Bendito é o Senhor. Viu, irmã? Porque Ele é Deus. Então, quando você vê alguém que parece ter acontecido uma transformação muito repentina, não julga, não aponta, porque nem sempre aquela pessoa está realmente preparada, mas está se esforçando, está tentando ser uma pessoa melhor. E a dureza do nosso coração joga aquela alma nas garras de Satanás. Não faça isso. Quando vê alguma coisa assim, diz: ó Senhor, glória a Deus, sustenta esse teu filho, sustenta essa tua filha. Glória ao nome do Senhor. Valorize boas ações. Incentive, ajude. Seja alavanca, não seja pedra de tropeço. Porque Deus vai se usar de você maravilhosamente para alcançar as vidas, para alcançar as almas, para levar a palavra, para levar o evangelho. Então veja o quanto você é importante para Deus e na obra de Deus. E o quanto você significa para o Senhor e para as pessoas que estão à sua volta. Então não se preocupe com nada. O Senhor vai inverter o status da tua vida. O Senhor vai tirar os espíritos de perseguição e vai colocar espíritos de paz. O Senhor vai tirar os falatórios contrários e vai colocar falatórios de incentivo, de ajuda, de graça, enfim, de contentamento. Glória ao nome santo do Senhor. Isso por quê, amados? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Senhor do céu e da terra. Porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Então, por isso, Deus faz essas coisas. E nós, como servos do Senhor, devemos sempre crer, confiar. E ainda que não compreenda, dizer: Senhor, é a tua mão, tenho certeza. Porque é só a tua mão que faz essas coisas. Glória a Jesus. É só o teu poder que faz essas coisas. E o Senhor te promete: haverá mudança, haverá transformação. O Senhor mostrará para ti que Ele é Deus e que nada daquilo que se levanta contra você poderá te derrubar, em nome de Jesus Cristo. Creia na palavra do Senhor, irmão. Creia na palavra do Senhor, irmã. Coloca aí nos comentários: eu creio. E creia mesmo, porque o teu Deus cuida do teu bem-estar. O teu Deus cuida da tua alma. E hoje o Espírito Santo canta em ti como confirmação de que é contigo que Deus fala. Glorifica a Deus, porque o Senhor está trabalhando. Deus seja louvado. Amém. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai maravilhoso, em nome de Jesus te damos graça pela presença do teu Espírito entre nós e pelos irmãos e irmãs que juntos cultuamos aqui essa noite. Pedimos-te, ó Deus, que derramai sobre cada vida as virtudes do teu Espírito e abra, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para crer na tua palavra, para nos entregarmos a ela e dia após dia sermos edificados nela também. Cuida de cada um de nós, dá-nos sempre paz de estar na tua presença e que o teu nome possa ser sempre louvado, sempre glorificado na nossa vida. Guarda a tua palavra no nosso coração, porque ela é tudo de melhor que Deus nos tem feito. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por tudo, louvado seja Deus pela presença dos irmãos e das irmãs. E que o Espírito Santo abençoe de forma maravilhosa as nossas vidas e que a gente se prepare a cada dia para o novo de Deus em nós. Fiquemos bem, uma excelente noite, a paz de Deus e a graça de Jesus nos nossos corações. Amém.